Muito boa noite a todos. Boa noite. Eu orei a Deus outro dia pedindo para ter uma voz de FM e Ele respondeu a minha oração. Nós estamos aqui louvando a Deus e esse é o momento de abrirmos a palavra de Deus. Estou um pouco preocupado porque já faz 3 dias que eu estou praticamente sem voz. Hoje, o dia quase inteiro eu não podia falar e nesse momento eu estou conseguindo falar um pouquinho. Eu gostaria muito que Deus colocasse no seu coração a paciência e a disposição para ouvir a palavra de Deus e suportar um pouquinho o aspecto desagradável da minha voz nesse momento, tá bom? Eu vou pedir para a gente orar, vou pedir também para dar luz aqui na igreja, pode tirar os efeitos e vamos clarear a igreja, vamos orar ao Senhor e abrir a palavra de Deus. Oremos. Santo Deus, nesse momento, Senhor, depois de termos louvado o Teu nome, depois de termos orado, implorado, nos apresentado diante da Tua presença, reconhecendo, Senhor, as nossas fragilidades, reconhecendo as nossas necessidades, agora chegou o momento em que nós queremos ouvir a Tua palavra falando no nosso coração. Pedimos que nos dês discernimento, nos dês compreensão, sabedoria, a fim de que, através da Tua palavra, nós possamos Te conhecer mais e melhor. Eu oro de maneira muito especial aquelas pessoas que estão aqui esta noite, a tantos outros que nos acompanham pela internet e que nesse exato momento estão com o coração ferido, estão sangrando por dentro, estão carregando culpas, derrotas, estão se sentindo distanciados de Ti. É por essas pessoas que eu oro nesse momento, Senhor. Ao vislumbrarmos, ao olharmos, ao meditarmos sobre a Tua lei, os Teus mandamentos, que são um reflexo, uma expressão do Teu caráter, que possamos também compreender, Senhor, que Cristo é aquele que cumpriu todos os requisitos da lei e que em Cristo nós temos perdão, salvação e paz. Dá-nos a Tua bênção nesse momento, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, às vezes a gente passa por algumas experiências na vida que são marcantes e que nos levam a refletir um pouquinho sobre algumas coisas, né? Essa semana eu estava voltando de algum lugar, acho que ali por Santo Amaro, não me lembro bem, semana passada aliás, e eu tinha no meu carro uma receita da minha mãe ela tinha pedido que eu passasse numa farmácia e comprasse aquele medicamento dela. E eu vinha com a mente muito ocupada com tantas coisas, estava com vários compromissos e tinha esquecido de parar na farmácia e já estava por aqui pela estrada da Tapeçaria, que em algum lugar, e aí vi a farmácia e disse, tenho que parar aqui, tenho que comprar o remédio da minha mãe. E ao mesmo tempo pensando nos compromissos, eu ia ter um atendimento em seguida, uma reunião à noite, estava elaborando tanta coisa. Parei o carro na frente da farmácia, num cantinho assim, e tinha uma pequena fila. E eu ali apressado, angustiado, com pressa e querendo também resolver logo a situação, com o documento da minha mãe, a receita dela. Fui ao balcão, fiz o pedido, a moça me atendeu de forma muito gentil. E, enfim, depois daqueles momentos ali, ela me trouxe a parte da receita que eu deveria trazer de volta e me trouxe as 2 caixinhas com os medicamentos da minha mãe. E tipo um ticket, parecia um cupom fiscal, alguma coisa assim, e entregou na minha mão. Só isso, senhor? Só mais alguma coisa? Não? Tá bom, muito obrigado. E eu, evidentemente, estava com pressa e preocupado, saí, fui direto para o carro, liguei o carro, fui dar ré para entrar na estrada da Tapeçaria de volta para pegar, e estava muito movimento, e tinha um carro parado bem atrás de mim, que estava se movimentando, e aquilo fez com que eu ficasse ali algum tempo, talvez 1 minuto ou 2, olhando pelo retrovisor, esperando a oportunidade de sair, e de repente eu vi o movimento assim na minha frente. Quando eu olho, a moça da farmácia estava do lado de fora, na frente do carro, acenando com cara de brava e dizendo que eu devia pagar o medicamento antes de ir embora. E aí eu me dei conta de que eu saí sem pagar. Eu pus a mão na cabeça e disse, que desculpa e tal, e peguei e desci do carro. Ela já virou as costas e entrou lá para dentro. E eu, absolutamente constrangido com aquilo, entrei na farmácia. Ela estava lá no fundo, cabeça baixa, se mexendo nas coisas, e eu falei alto assim, moça, desculpa, foi sem querer, sorrindo. Ela nem olhou para minha cara.
E eu pensei, ela acha que eu quis roubar o remédio. E aquilo aumentou o meu constrangimento. E eu fui ao caixa, e o rapaz do caixa, vendo já a movimentação toda, e eu tentei amenizar a minha vergonha com ele, e disse, nossa, que vergonha que eu estou passando, esqueci de pagar. E esperei pelo menos um sorriso solidário da parte dele, mas ele igualmente nem olhou para a minha cara. E eu saí da farmácia me sentindo um ladrão de remédios. Um dia ou dois depois eu precisei voltar à farmácia para comprar alguma coisa, nem me lembro o que foi. E pensei, vou naquela mesma farmácia para ver se eu tiro essa impressão. Mas aí eu desisti e eu disse, e se eles colocarem segurança do meu lado quando eu entrar na farmácia? É melhor eu nem aparecer mais lá. A minha pergunta é, eu roubei aquele medicamento ou não roubei? Entrar numa farmácia, pedir 2 caixas de medicamento e sair sem pagar. Isso é roubo ou não é roubo? O que é que vocês me dizem? Eu transgredi a lei de Deus, a lei de Deus diz, não furtarás. Isso foi uma transgressão da lei de Deus? O que é que vocês me dizem? Sim ou não? Sim, foi uma transgressão? Hã? Eu imagino que até quem está respondendo com tanta segurança, no fundo não está tão seguro do que está dizendo, né? Isso é transgressão do mandamento. Qual é o alcance dos mandamentos de Deus? E é sobre mais ou menos isso que eu vou refletir, fazer a reflexão com vocês nesta noite, nessa oportunidade. Tá bom? Antes de ler o texto bíblico que eu separei aqui, eu queria fazer um agradecimento muito, muito especial a Joyce, que está aqui conosco, cantou 2 músicas absurdas. Joyce, Deus seja louvado por isso, alcançou o nosso coração. A chegada do Denis, né? Eu nem sabia que o Denis vinha, que alegria ter o Denis aqui conosco, sejam muito bem-vindos. E o texto bíblico que eu quero usar para começar essa reflexão, Romanos 14, 23, que diz assim, tudo o que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. O que esse texto tem a ver com toda essa história que eu estou falando? Esse texto está dizendo o seguinte, quando nós vamos à Bíblia para entender o que é pecado, a Bíblia tem uma definição muito clara de pecado. Aliás, é a única definição objetiva, explícita de pecado que há nas Escrituras. Pecado é o quê? O que, gente? Pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Esta é uma definição de pecado. O grande debate, a grande discussão que existe é o que é exatamente a transgressão da lei. E nós já estudamos aqui em reuniões anteriores a respeito da abrangência da lei de Deus e entendemos que a lei de Deus ela tem, cada mandamento expressa um princípio que tem uma aplicação negativa, mas que tem também uma aplicação positiva. Os 10 mandamentos contêm 10 distintas perspectivas daquilo que é o centro da lei, daquilo que é a essência da lei, que é o amor. 8 desses mandamentos são apresentados em forma negativa, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escritura, como é que diz? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus, irmão. E 2 deles vêm em ordem positiva, né? Lembra-te do dia do sábado para o santificar e honra teu pai e tua mãe. No entanto, cada um desses mandamentos tem uma aplicação, tem uma dimensão positiva e negativa. Aqueles que vêm em forma negativa traz em si um princípio positivo. Então, quando a lei diz assim, não matarás, a transgressão da lei não é apenas não tirar a vida. O mandamento não matarás é uma expressão de um princípio eterno, que diz respeito ao valor da vida. Não matarás significa não apenas não tirar a vida, não matarás significa também respeitar a vida, cuidar da vida, promover a vida. E isso envolve todas as áreas em que há vida envolvido. Isso aqui entra na nossa compreensão bíblica do que é a verdadeira ecologia, o que significa cuidar da natureza. Tudo isso tem a ver com o mandamento não matarás, porque tudo aquilo que tem relação com a vida está envolvido no princípio não matarás. Igualmente, quando o mandamento diz assim, não furtarás, nós já vimos aqui também que a transgressão desse mandamento não significa apenas se apossar de algo ilicitamente,
que não é seu. Obrigado, Juninho. Se apossar ilicitamente de algo que não é seu, né? Não furtarás envolve também o quê? Você trabalhar de forma produtiva, você obter aquilo que é seu e você ser generoso em relação à necessidade dos outros. Vimos isso aqui no último estudo que fizemos. Ou seja, a abrangência da lei precisa ser vista dessa forma. Então, muitas vezes, a nossa compreensão do que é pecado e do que não é pecado é limitada. Porque nós estamos, quase sempre, nós somos tentados a analisar a lei do ponto de vista meramente da conduta, do comportamento. E existem outros fatores envolvidos para o julgamento de uma ação. Se essa ação é boa ou se essa ação é má, do ponto de vista dos 10 mandamentos ou do ponto de vista da lei de Deus, né? E quando a Bíblia diz, o texto que eu li, né? Tudo que não provém de fé é pecado. O que significa isso? Romanos 14, 23. Significa que até uma ação boa pode ser pecado, se não provém de fé. Porque tudo que não provém de fé é pecado. E isso aqui expande, aumenta esse alcance da lei de Deus. E isso é extraordinário, isso é maravilhoso, isso nos dá uma noção, um vislumbre desse Deus maravilhoso, tão abrangente, tão completo, mas ao mesmo tempo essa compreensão da lei de Deus é assustadora, é aterradora. Quando eu entendo que as exigências da lei de Deus não se referem apenas à minha conduta, ao meu comportamento, mas que vão muito além, alcançam o meu interior, alcança os meus pensamentos, alcança as minhas intenções, as minhas motivações. Isso é, até certo ponto, aterrador, assustador. Quem poderá sobreviver tal a abrangência da lei de Deus? Então, é essa compreensão que nós precisamos ter, para então termos condições de fazer um julgamento do que significa realmente uma boa ação e do que significa realmente o que é uma má ação. Aí eu volto a perguntar, eu entrei na farmácia, peguei 2 caixas de remédio e saí sem pagar. Isso foi pecado ou não foi pecado? Se você olhar estritamente para a letra da lei, para o alcance exterior da lei, é muito fácil dizer, sim, é pecado. Mas para determinar a moralidade de uma ação, se uma ação é moralmente boa ou se uma ação é moralmente má, existem outros elementos a serem considerados. Está todo mundo aqui me acompanhando? Sim ou não? Como é que está a minha voz? Está bonita? Mais ou menos, né? Obrigado. Obrigado pela motivação. Então, eu vou apresentar agora quais são os critérios para definir boas e más ações. Basicamente, 3 critérios. Isso aqui tem muito a ver com a ética cristã, a ética bíblica. Você sabe que a ética de maneira geral, a ética é um capítulo, uma ramificação da filosofia, né? E nós estudamos a ética cristã ou a ética bíblica. Eu tive a oportunidade de lecionar filosofia e ética para graduação e pós-graduação no NASP Engenheiro Coelho por alguns anos, né? E essa experiência me ajudou muito, né, a entender mais e melhor essa questão da interpretação dos grandes princípios éticos exarados nos 10 mandamentos. Quais são os critérios para definir boas e más ações? Basicamente, 3. E aqui, quando a gente fala de boas e más ações, a gente precisa lembrar que existem várias teorias para se definir o que é certo e o que é errado. Várias teorias seculares, teorias filosóficas, né? Existem estruturas, sistemas éticos, né? Utilitarismo, por exemplo, naturalismo, são vários sistemas éticos, e cada sistema ético desse tem uma compreensão ou tem uma explicação para o que vem a ser uma boa ação ou uma má ação. Se você junta todos os sistemas éticos que existem na filosofia, você pode agrupá-los ou dividi-los em 2 grupos, né? São
os que se enquadram dentro da ética consequencialista, né? Também chamado princípio teleológico, eu não quero complicar as coisas aqui, e a ética não consequencialística. Não consequencialista, né? Eu estou errando o termo aqui? Que são, dentro da filosofia, chamadas de... a ética chamada deontológica, que é a deontologia, né? A ética consequencialista, as teorias consequencialistas definem o seguinte: uma boa ação ou uma má ação, o fato dela ser boa ou má, isso vai ser determinado pela consequência dessa ação, não é a ação em si. Então, se você pratica uma ação, então as teorias consequencialísticas, se você pergunta assim, essa ação é boa ou má? A resposta vai ser, depende. Depende das consequências dessa ação. Você pode até fazer uma ação que em si mesma seja boa, mas que ela traga consequências ruins. Então essa ação vai ser ruim. Por outro lado, você pode fazer uma ação que em si mesma pode ser uma ação ruim, mas que traga consequências boas. Então ela vai ser considerada uma ação moralmente boa. Deu para entender esse princípio? O que vocês acham deles? Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido? Então essa teoria, ela pode ser resumida em uma frase que a gente usa muito: os fins justificam os meios. Essa teoria faz com que uma pessoa possa praticar o que ela quiser se ela estiver visando as consequências. Ela pode praticar algo que em si pode ser mal, mas a consequência, se for positiva, então está tudo bem. A ética utilitarista, por exemplo, né? A moralidade de uma ação, ela depende da utilidade que essa ação vai trazer para as pessoas. Quanto mais bem ela promover, em comparação com o mal que ela promover, se ela promove mais bem do que mal, então ela é uma ação moralmente boa. Hipoteticamente, vou fazer uma ilustração aqui. Hipoteticamente, alguém fez um estudo de sociologia, economia, política, enfim, tudo que diz respeito às relações humanas, em termos globais, e então chegou a uma conclusão: se você escravizar 10% da população mundial, todo o problema do desemprego e da fome será resolvido. Do ponto de vista da ética consequencialista, então essa decisão é muito boa, porque ela traz mais bem do que mal. A pergunta é, será que essa atitude pode ter apoio na palavra de Deus? Então eu estou só mostrando aqui quais são as teorias para se entender, para se definir o que são ações boas e ações más. Agora, quando você estuda esse tema na Bíblia, você vai à ética cristã, a compreensão bíblica, tudo que a Bíblia fala sobre isso, aquilo que a gente pode extrair da Bíblia, nós vamos descobrir o seguinte, nós vamos entender o seguinte: existem 3 fatores que determinam se uma ação é boa ou má. 3 fatores. E esses 3 fatores precisam ser considerados. Então, antes de você dizer que eu sou um ladrão de remédios, você tem que considerar os 3 fatores. Não é somente um deles, o fato de eu ter levado o remédio sem pagar. Esse é um fator, é um elemento, mas não é só isso que deve ser considerado, né? Existem outras coisas que precisam ser levadas em conta. Primeiro fator para determinar a moralidade de uma ação, se uma ação é boa, é má, é moralmente boa ou moralmente má, é a liberdade para praticar a ação. Se uma pessoa pratica uma má ação sob constrangimento, ela não teve a escolha, não foi uma decisão dela, ela não escolheu. Ela foi constrangida a praticar aquilo. Não é a mesma coisa do que se ela praticou aquilo, tendo a liberdade de fazê-lo ou não fazê-lo. Da mesma forma, uma ação boa, que é praticada sob constrangimento, ela não tem virtude moral. Porque o que define se a ação é boa ou má, repito, não é somente a ação em si. Primeiro elemento, qual é? Tem que ter havido liberdade. Sem liberdade não há responsabilidade. Menininho de 10 anos brigou na escola, jogou uma pedra no coleguinha, abriu um furo na cabeça do coleguinha. Quem será que fez isso, hein? Não fui eu não me interpretem assim. Aí virou uma confusão, quando chega em casa, os pais são notificados, e então os pais obrigam o garoto de 10 anos
a ir lá na casa do coleguinha, se humilhar e pedir perdão. O menininho vai lá chorando, com raiva ainda do colega, não queria nem vê-lo, mas se ele não fizer o que pai e mãe estão mandando, vai ter consequências sérias. Então ele vai lá e pede 1000 desculpas, 1000 perdões à sua vítima. Existe moralidade nesta ação? Existe virtude moral na ação desse garoto em ter pedido perdão nessas condições? Não existe. Por quê? Porque a moralidade da ação não depende somente da ação, se ela é boa ou é má. Ela depende se o agente teve liberdade para praticá-la, se for uma ação boa, ou liberdade para não praticá-la, se foi uma ação má. E essa liberdade ou não liberdade, isso pode ser avaliado de muitas perspectivas, né? Uma pessoa pode estar impedida de realizar uma ação por um impedimento físico, ok? Mas não são apenas impedimentos. Vou dar um exemplo aqui. Você, sei lá, você vai passando ali na área de esportes do NASP, você está ali passando aleatoriamente, você vê uma criança que está se afogando na piscina. Você tem a obrigação de salvar essa criança, tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem a obrigação de salvar. Portanto, se você não entrar na piscina para salvar a criança, você é moralmente culpado de transgressão do mandamento. Porque o mandamento diz não matarás. Mas não sou eu que estou matando. Mas você está tendo a oportunidade de preservar uma vida. E o mandamento tem o aspecto positivo, a promoção da vida. Se você não entra na piscina, você tem responsabilidade moral por isso. Agora, você não entrou na piscina porque você está do lado de cada cerca. Existe uma cerca enorme de metal, é impossível você pular. E você ainda está com o joelho machucado, ou a perna quebrada e está de cadeira de rodas. Você tem a obrigação de entrar, você vai ser responsabilizado moralmente por não salvar a criança? Não, porque você estava impedido de fazê-lo. Esse é um impedimento físico, é um constrangimento físico. Mas os constrangimentos, ou o constrangimento para a prática de uma ação má, ou para a omissão diante de uma ação boa, o constrangimento ele pode ser de outra natureza. Existem pessoas que, por herança, por hereditariedade, ou por educação, ou por circunstâncias outras, desenvolveram uma tendência, um temperamento, algo que foge ao seu completo controle. E isso pode impulsionar a pessoa a praticar algo que não seja bom. É pecado, mas qual é o nível da responsabilidade? Ela está completamente livre para isso. Depois eu vou entrar nesse tema, porque é um tema muito delicado, né? Eu só estou mostrando nessa parte aqui que a moralidade de uma ação é pecado ou não é pecado? Primeira coisa, o agente teve liberdade, ele estava livre para praticar. No meu caso, que roubei o remédio da farmácia, eu não fui constrangido fisicamente, eu não fui constrangido nem emocionalmente, mas eu fui impedido por uma falta de atenção que não foi escolha minha. Eu não escolhi isso. Houve um impedimento. Isso elimina a minha responsabilidade? Não elimina, tanto é que eu tive que voltar e pagar o remédio. Mas qual é o nível de culpa que eu tenho nisso? Em termos de transgressão da lei de Deus. Qual é o nível de culpa? Você percebe onde é que eu quero chegar? Tem que ter havido liberdade, né? Segundo fator para determinar se uma ação é boa ou má, é pecado ou não é pecado, é se a ação, o comportamento, a conduta é certa ou errada. Porque você pode ter a intenção de fazer a coisa certa, mas fazer a coisa errada. E na sua intenção, a sua intenção não vai tornar o errado certo. Então, a motivação tem que ser certa. E aí eu volto ao texto bíblico, né? Tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, Deus analisa a nossa vida, a nossa conduta, né? Enfim, o nosso comportamento. Deus analisa a nossa vida. Não é apenas pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. Aliás, muito mais do que isso. Deus julga de maneira muito mais intensa as intenções envolvidas.
As motivações que nos levaram a fazer aquilo, ou que nos impediram de fazer aquela outra coisa que devia ser feita. Quais são as motivações, né? O apóstolo Paulo, mesmo o apóstolo Paulo, né, de Romanos 14, 23, em 1 Coríntios 13, ele diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. As melhores ações que você possa praticar não terão valor moral diante de Deus, não terão virtude diante de Deus, se não foram motivadas pelo amor, se não tiveram a motivação certa. Você acha que existe alguma virtude moral em você para cumprir um requisito social, ou um requisito acadêmico, ou uma exigência de alguém? Você sair pelas ruas distribuindo comida e distribuindo cobertores para pessoas em situações de rua? Você acha que existe virtude moral nisso? A virtude moral, ela está muito mais atrelada à sua motivação do que à própria ação. Há pessoas que fazem boas ações com a única motivação de serem engrandecidos diante das pessoas, diante dos outros. E Jesus deixa isso muito claro, né? Tanto que ele diz: na hora que você vai orar, não faça como os fariseus que vão tocar trombeta para orar, para serem vistos pelos homens. Eles já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? Ser visto pelos homens. Você vai dar esmola, você vai ajudar o necessitado? Não faça como os fariseus que vão anunciar, vão, né, nas praças diante de todo mundo. Já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? O que eles queriam: serem vistos e admirados pelos homens. Mas diante de Deus, nenhuma virtude. Nenhuma virtude. Porque a virtude diante de Deus está muito mais na intenção, na motivação. Agora, abrindo parênteses aqui, né, eu diria: se você tem condição de distribuir comida, alimento e cobertor para pessoas em situação de rua, distribua, independente da sua motivação, mesmo que seja a pior motivação. Para quem está com fome, um prato de comida sempre será um prato de comida. Mas isso determina em grande medida, né, a moralidade da ação, se essa ação teve a motivação certa. E finalmente, eu mencionei rapidinho, vou destacar agora: a moralidade de uma ação, de uma conduta, é se você agiu com liberdade, com a motivação certa e fez a coisa certa. Você pode ter liberdade de ação, escolher, você vai fazer aquilo que você acha que é bom, a sua intenção é a melhor possível, né? A motivação é a melhor possível, é de ajudar e tal, mas nessa intenção, nessa sinceridade da sua motivação, da sua intenção, você faz a coisa errada. Então, minha mãe costumava dizer, ainda costuma dizer, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Conhecem essa expressão? A boa intenção pode eximir da culpa, mas não exime do erro nem das consequências do erro. É claro que se você teve liberdade, você agiu com a melhor das intenções e fez a coisa errada, é claro que a culpa não é equivalente a se você fez com a intenção errada. No entanto, a intenção não vai livrar você das consequências do seu erro. Meu irmão Romero, há muitos anos, ele me contou essa história faz muito tempo. Ele estava muito incomodado com uma afta. E ele sabia que tinha em casa, tinha comprado alguma vez um remedinho de afta. Ele entrou no quarto, no banheiro e tal, e achou lá um vidrinho, estava meio escondidinho assim, um vidrinho lá, um remédio de afta. Vou dar um banho na minha afta, agora abriu o remedinho, pegou lá, e quando ia gotejar em cima da afta, ele notou que estava com uma coloração diferente. Aí ele grita para a esposa: é impressão minha ou esse negócio aqui não é remédio de afta? E a esposa dele, quando viu: Romero, pelo amor de Deus, não coloca isso na tua boca. Ou você está querendo se suicidar, você está com algum problema? Olha, não faça isso. Ele: mas o que está acontecendo? Você lembra que a gente aprendeu a fazer aquele remédio, aquele veneno de rato com estricnina?
Isso aí é aquela estricnina que a gente comprou e eu armazenei aí escondidinho. Como é que você achou isso? Agora imagine se ele tivesse gotejado ali 5, 6 gotas de estricnina na boca dele, com a intenção de curar a afta. Bom, aquela afta nunca mais ia doer, por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Se ele tivesse feito aquilo, né? Agora já estou imaginando aqui, né? E a esposa dele entrasse: ah, você se suicidou, por que você fez isso? Você vai morrer. Não, eu não queria morrer, mas você... Eu não tive a intenção de me matar, eu não tive a intenção de beber, de tomar o veneno, mas a sua intenção não vai interferir nas consequências das suas ações. Está todo mundo aqui comigo? De boa intenção, o inferno está cheio, né? A sua intenção não vai interferir, não vai impedir as consequências de uma má ação praticada, ainda que tenha sido praticada com a melhor das boas intenções. Isso é esta é uma lei da vida. Sinceridade no erro não faz do erro um acerto. Então, como é que a gente avalia? Como é que a gente julga? É pecado ou não é pecado? É certo ou é errado? É uma boa ação ou é uma má ação? Os 3 fatores. Primeiro, para você julgar esse tipo de coisa, né, à luz dos 10 mandamentos, você tem que analisar os 3 fatores. Não é apenas a ação em si. É uma maneira muito, muito superficial você julgar pessoas e ações com base apenas naquilo que foi praticado ou naquilo que deixou de ser praticado. Existem outros fatores. Quais são os fatores? A liberdade. Que nível de liberdade essa pessoa teve para agir assim, ou para não agir como deveria ter agido? Qual foi o nível de liberdade? Ela pode ter tido alguma interferência para a prática dessa ação, ou para essa omissão. Pode ter tido uma interferência física, mas pode ter tido alguma interferência mais profunda, emocional, psicológica, que tem a ver com a sua formação, com os seus preconceitos, com a educação que recebeu, com a carga hereditária, com as inclinações, com o temperamento. Existem muitos fatores que podem levar uma pessoa a agir de certa forma, ainda que não fosse o que ela escolheria livremente. Não tem completa liberdade. Eu repito aqui uma expressão que eu já usei aqui, se eu não me engano, no último tema sobre esse assunto. O apóstolo Paulo, né? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Ou seja, a liberdade não é plena. Nós temos uma carga de pecado, nós temos uma hereditariedade, nós temos uma inclinação que nos acompanha desde Adão e Eva. E isso nos leva a fazer coisas que não é exatamente o que nós gostaríamos de fazer. E isso nos impede de fazer coisas boas que nós gostaríamos de fazer, mas que não conseguimos, porque não estamos plenamente livres. Aqui entra um debate extraordinário, complicado e às vezes confuso, né? Até que ponto vai o livre-arbítrio? É evidente que o livre-arbítrio não é pleno em todos os aspectos da vida. O livre-arbítrio tem muito mais a ver com a sua escolha pela salvação. Deus, o Espírito Santo, atua na sua vida de tal forma a levar você a chegar a um ponto em que você tem liberdade de escolher aceitar Jesus ou não aceitar Jesus. Você tem liberdade para isso. Isso é uma construção que o Espírito Santo faz. Mas nas coisas da vida, nós não somos completamente livres. Pergunte se o filho de pais que viveram numa situação conturbada, com bebida, com violência, com tantas coisas ruins, e uma criança que foi educada dessa forma, nesse meio, pergunte se ela vai ter completa liberdade para decidir o seu futuro, nos aspectos familiares e emocionais. Você acha que ela vai ter completa liberdade? É óbvio que não. Existem coisas que influenciam o comportamento da pessoa. Então, o nível de liberdade, ele pode ser limitado. Pode ser limitado. E isso precisa ser levado em consideração quando nós julgamos uma ação, quer seja uma ação nossa, pecado ou não é pecado, pode ou não pode, é certo ou errado, quer seja uma ação de outra pessoa. E aqui eu
quero já passar para a conclusão da minha reflexão, já prevenindo a Joyce e o Denis, que vão entrar para cantar, né? Eu quero passar para a conclusão, fazendo esta reflexão. Com que olhos nós olhamos para as pessoas e julgamos as ações das pessoas? Com que olhos? Com que sentimentos? É muito fácil julgar uma ação, uma conduta, com olhos míopes, analisando apenas o elemento exterior. Mas o que eu quero mostrar para você aqui nessa noite é que existem outros elementos mais profundos que precisam ser considerados. A culpa por um pecado não depende apenas da ação praticada, as circunstâncias envolvidas devem ser consideradas. Isso quer dizer que as circunstâncias devem ser levadas em conta em nosso julgamento de uma ação? Sim, deve. É óbvio. Comportamentos pecaminosos não podem ser justificados. Pecado é pecado e sempre será pecado. Pecado não é para ser desculpado, pecado é para ser pago. Pecado não é para ser justificado, quem é justificado é o pecador. O pecado é sempre pecado e sempre será pecado. Mas cuidado para não julgar o pecador com base apenas no seu pecado. Essa separação exige termos um olhar como o olhar de Cristo. Pecado não se justifica, pecado se paga. Pecado não como se diz, se explica, pecado não se justifica, né? Mas o pecado ele pode ser compreendido. E aqui, gente, sabe, às vezes a gente está tão preocupado com a pureza da doutrina, com o risco de incorrermos num deslize, aquela coisa, não, vamos afrouxar as regras e cuidado, isso é muito liberal. Às vezes a gente está tão preocupado com isso, que nós passamos para o outro extremo. E passamos a olhar as pessoas de uma maneira fria, de uma maneira a não entender que aquele ato praticado, ele deve ser analisado não apenas no ato, mas na origem. Existe um ser humano ali. Existe um ser humano ali que certamente não teve plena liberdade para fazer aquilo, embora esteja errado. Isso não diminui o erro do pecado. Não estou aqui dizendo, não, é tudo bem. Não estou dizendo isso. Todo mundo aqui é inteligente e não vai me interpretar mal. Explicar ou compreender o pecado não deve mudar a nossa percepção a respeito da gravidade do pecado. O pecado sempre será grave, mas deve mudar a nossa atitude em relação ao julgamento que fazemos das pessoas. Uma pessoa comete um grande erro, um grande pecado, um grande mal. Você pode rejeitar, discordar, evitar, condenar o erro praticado. Mas cuidado para não transferir a sua rejeição, a sua negação e o seu desprezo para quem praticou o erro. É aqui que está a diferença entre você olhar com olhos carnais para as pessoas ou você olhar para as pessoas com os olhos de Cristo. Cristo sempre condenou o pecado, sempre reprovou o pecado, sempre rechaçou o pecado, mas Ele nunca rejeitou e afugentou o pecador. Por quê? Porque Jesus sabia que por trás de uma ação praticada existe um ser humano com uma história. Você entende isso? Um ser humano com uma história. Um criminoso tem que ser preso, tem que ser tirado da convivência com a sociedade. Mas um discípulo de Cristo jamais vai seguir o conceito do bandido bom e bandido morto. Porque não é assim que Jesus olha para as pessoas, né? O seguidor de Cristo olhará para ele com os olhos de Cristo e verá que ali existe um ser humano com uma história. Isso muda completamente a sua percepção dos atos das pessoas e das próprias pessoas.
Nós precisamos olhar as pessoas com os olhos de Cristo. É por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Separe o pecado daquele que pratica o pecado. Condene o pecado, rejeite o pecado, despreze o pecado, evite o pecado. Mas abrace o pecador, ame o pecador. Trate-o com dignidade, trate-o com respeito. Ah, mas ele não merece. A questão aqui não é merece ou não merece. A questão aqui é o sentido da misericórdia. Você acha que você merece a salvação? Você acha que você merece ser cuidado por Deus? Você acha que você está aqui na igreja hoje por causa do seu merecimento? Você está muito enganado. Você está aqui hoje por causa de uma coisa chamada misericórdia. Misericórdia. E sabe o que é a misericórdia? É essa distinção maravilhosa que Deus faz dos seus pecados e da sua pessoa. Essa é a grande distinção. A mulher Maria, lá naquela ocasião em que ela se assenta aos pés de Cristo e unge, não é, os pés de Cristo de perfume, depois começa, não é, a enxugar com os cabelos. As pessoas em volta começaram a criticar, não apenas aquela mulher que era uma pecadora adúltera. Começaram a pensar mal de Jesus. Ah, se esse soubesse quem é essa aí, não estaria permitindo isso. Mas com a atitude de Jesus, o gesto de Cristo, ele deixa muito claro que ele sabia que os pecados dela não poderiam ser confundidos com a pessoa dela. Ali havia uma pessoa com uma história, e Jesus conhecia a história dela. Uma história em que ela foi induzida ao erro desde pequena, pela própria família. Agora ela já estava numa condição em que ela já não conseguia viver de outra forma, mas ela tinha uma história. A história não elimina a gravidade do seu pecado, mas a história ajuda a compreender, a aceitar e a amar. Todos têm uma história. O abusador, o estuprador, o assassino, o ladrão, né? Todos têm uma história. Todos têm uma história. A história não deve eliminar as consequências do pecado, as consequências do erro, mas deve nos ajudar a entender a pessoa, a aceitar, a nos aproximar e a salvar e a amar essas pessoas. Você entende isso? Essa separação entre o mal e a pessoa que pratica o mal. Jesus disse àqueles que o estavam levando à cruz, no momento de maior dor, no momento de maior humilhação, no momento de maior sofrimento, sendo escarnecido, sendo humilhado de todas as formas, pessoas batendo no seu rosto, cuspindo na sua cara, pregando as suas mãos na cruz. Enquanto isso acontecia, o que Jesus dizia? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele via não apenas o mal que essas pessoas estavam fazendo, mas ele via as pessoas e a história que estava por trás dessas pessoas. Não significa que Jesus estava dizendo: ah, eu conheço a sua história, então está tudo bem, está tudo certo. Em momento algum é esse o sentido do que Jesus disse. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu entendo você, eu sei que você tem uma história, eu não vou julgar você pelo que você está fazendo, eu vejo muito mais fundo. É essa atitude que nós precisamos ter. Jesus passa debaixo daquele sicômoro e contempla Zaqueu. Quem era Zaqueu? Ladrão, né? Considerado como um animal na sociedade judaica da época. Um publicano, quando via na rua e alguém o via, passava para o outro lado da rua. Inadmissível imaginar um judeu decente, um cidadão de bem, pai de família, entrar na casa de um publicano. Por quê? Por causa dos seus pecados, por causa dos erros que ele praticava. E era mesmo, ele era um aproveitador, era um corrupto, era um ladrão. Mas aí Jesus diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar com você na sua casa. Jesus tem a habilidade
de separar os seus pecados da sua pessoa. Porque Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua história. Ele sabe que existe uma coisa por trás disso, existe uma carga. Nem você mesmo se conhece tanto quanto Jesus lhe conhece. E aqui está o sentido da misericórdia. Não é por merecimento, é por misericórdia. E misericórdia é a expressão de amor e graça a quem precisa e não merece. Este é o sentido da misericórdia. Então é por isso que eu quero convidar você nesse momento para ter uma experiência profunda com a misericórdia e a graça de Deus. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a refletir sobre tudo isso que eu falei aqui. Refletir sobre tudo isso. E quem sabe pedir de Deus que Ele lhe dê os olhos de Cristo. Como Jesus tratava as pessoas. Você não deve tratar as pessoas com base nos erros que elas fazem, que elas cometem. Você deve tratar as pessoas com base no ser que elas são. Você está sendo vítima de infidelidade conjugal. Chegou num ponto que não dá para suportar mais. Você entende que precisa se divorciar. É esse o caminho, você está seguro disso ou segura disso. Avance, você tem liberdade para isso. Mas cuidado para não transformar uma solução num problema ainda maior e agir com raiva. Tome as medidas que precisarem ser tomadas, mas faça-o com misericórdia. Faça-o com misericórdia. Aquela pessoa que está lhe fazendo tanto mal é uma pessoa que tem uma história. Isso não justifica o pecado dela. Não é isso. Pecado não se justifica, mas isso nos faz compreender o pecado dela. Misericórdia é isso. É tratar as pessoas não pelos erros que elas fazem, mas pelo fato de serem pessoas, filhos de Deus, que precisam de misericórdia. E agora, aplique isso a si mesmo. Você que está se condenando tanto, porque você é pecador, vem aqui, Joyce. Você que está se condenando tanto, porque você se sente pecador, você sente que você está transgredindo a lei de Deus, você sente que você está distante dos caminhos de Deus, você que acha que para você não tem mais solução, porque você já foi tão fundo no pecado que está fora do alcance da graça de Deus. Você não entende o que é a graça de Deus. Você não entende o que é a graça de Deus. A Bíblia nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você acha que foi longe demais, é porque você não tem ideia de quão longe Deus pode ir para lhe alcançar. Volte-se para Deus, Ele entende você. Mas eu não consigo fazer o que Deus requer de mim, eu não consigo obedecer os mandamentos. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu faço. Eu não consigo viver da maneira que eu preciso viver. Deus conhece a sua história. Deus conhece a sua história. E Ele vai tratar o seu pecado da maneira como precisa ser tratado. Ele vai lhe repreender por isso, Ele vai lhe mostrar caminhos. Ele vai ajudar você a vencer e abandonar, porque Ele quer que você viva uma vida de pureza, uma vida de obediência. Mas antes de qualquer coisa dessas, Ele vai abraçar você, Ele vai receber você, porque Ele conhece você. Tem alguém aqui que gostaria de dizer nessa noite: Senhor, eu aceito a Tua graça, e eu quero louvar o Teu nome porque o Senhor me conhece. O Senhor sabe o porquê das coisas na minha vida. Eu quero sentir a paz da Tua presença. Eu quero aceitar a influência do Espírito Santo em minha vida. E eu quero começar uma nova caminhada contigo. Quem sabe eu quero renovar a minha caminhada contigo. Será que tem alguém aqui essa noite que gostaria de dizer isso a Deus? A Joyce vai cantar uma canção belíssima, belíssima. Se você se sentir tocado pela canção, se você se sentir tocado pelo Espírito Santo, e se você desejar um recomeço com Deus, eu convido que você venha aqui à frente, sem nenhum receio, para que a gente faça essa entrega juntos aqui e saímos daqui hoje para uma nova experiência com Deus.